Oi, gente, boa tarde. Bom, vocês devem até o momento, eu imagino que vocês vão ouvir minha gravação, porque até agora não entrou ninguém, são 16h09. Então eu vou gravar o que eu tinha para conversar com vocês hoje, que é do trabalho, e falar um pouco sobre ponto de máximo e de mínimo de função quadrática. Vocês vão, né, para quem só ouvir depois dessa gravação. Hoje eu tô sem celular, meu celular deu problema, eu não tô com WhatsApp, e não pude colocar para vocês, e por isso que eu insistia sempre tanto, por isso não, né, não tinha pensado nessa hipótese, mas lembre que eu sempre insisti: "Entra no Classroom", é sempre o mesmo link, né, então, enfim, como a nossa combinação é sempre ter aula na quinta-feira, a não ser que eu avise, como o caso da semana passada. Semana passada eu usei o tempo e muito mais do que o tempo, né, porque gravar vídeo e editar e depois subir para o YouTube para vocês visualizarem, é muito mais demorado que dar uma aula, mas fiz isso porque era para o trabalho, né, e ficava ruim. Hoje eu troquei de aplicativo, né, eu estava usando o OneNote, vou usar com vocês o PowerPoint para ver se vocês conseguem visualizar melhor quando eu estiver apontando para alguma coisa, quando eu estou usando, né, quando eu estou escrevendo com a mesa digitalizadora. Mas primeiro a gente vai falar do trabalho, quero fazer alguns comentários e depois a gente entra lá nos pontos de máximo e mínimo das funções. Deixa eu compartilhar com vocês. Bom, eu tô aqui na minha tela do PowerPoint, mas eu tenho que voltar, porque não tem ninguém para me dizer se estão vendo, né. Bom, tá aparecendo aqui, agora eu vou voltar lá para então colocar em tela cheia. Bom, gente, esse aqui é o trabalho, né, avaliação 2 que está aí com prazo, se eu não me engano, 10 de outubro, né, para vocês entregarem. Então eu já coloquei um vídeo que para ajudar vocês a fazer um gráfico com ponto de máximo, né, calculando esse ponto de máximo, que eu vou fazer alguns comentários acerca do que é, né, esse problema aqui. Aqui eu coloquei uma imagem colada, porque eu não ia conseguir essa função aqui aparecer. Tá, então, isso é uma imagem, por isso tá em cima aqui tá escuro, mas eu leio. Então o modelo, ou seja, a função quadrática que tem essa aqui, r de x igual a menos x quadrado mais 20x mais 300. R de x é a receita. O que que é receita? Não precisa se preocupar com, né, o que que é esse conceito. O conceito é, quando eu pego tudo que os clientes pagaram, tudo de dinheiro todo o dinheiro de cliente que entrou numa empresa, essa é a receita, não é o lucro, né, porque o lucro é depois que a gente desconta custos, os gastos, enfim, despesas em geral. E a receita não, a receita é tudo que entra, né. E aqui ele está falando da receita de ração, né, que é vendida por quilo nessa pet shop. Então a pergunta é: qual deve ser o valor do aumento para que a receita seja maior possível? Bom, vamos ver o que que é o que dessa função aqui. Aqui está dizendo, ó, que para avaliar o quanto poderia aumentar no preço da ração, ele construiu o gestor, né, da pet shop, construiu um modelo matemático, que nesse caso é uma função quadrática, essa aqui, que descreve a receita diária com essa ração na pet shop. Então é receita só com a ração. Então esse R de X aqui, o nosso Y da questão, é receita, receita diária. Em função do aumento no preço, chamando o aumento no preço de X. Então ele está pensando em fazer um aumento, né, colocar um aumento ali no preço da ração que é de 40. A gente não vai precisar desse 40 aqui para o nosso cálculo, só para vocês se orientarem. E ele chamou o aumento de X. Então esse X é o aumento, esse X aqui também é o aumento. Então, quando ele pega o aumento, eleva ao quadrado, multiplica por -1, soma 20 vezes o aumento, soma com 300, ele tem a receita dele em função desse aumento, a receita, no caso, que é diária, tá. Bom, se quer qual deve ser o valor do aumento? O aumento é X, então ele quer saber qual é o valor do X para que a receita seja o maior possível. Maior possível
é a mesma coisa do que máxima para esse caso, né, para essa função aqui. Como isso aqui é uma equação quadrática, né, aqui eu tenho o sinal de menos, ó. Vamos ver aqui, ó, o a dessa função é -1, né, não tem nada ali na frente, é 1, -1. O b, que é o número que está aqui multiplicando x, é 20. E o c é 300. Então, só por esse -1 aqui, eu já sei que a concavidade dessa função é voltada para baixo, né. Porque se o a é negativo, ou seja, aquele número que está multiplicando x ao quadrado é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Quando eu tenho um gráfico, eu vou chutar um gráfico qualquer aqui, tá? Digamos que seja esse aqui o gráfico. Quando eu tenho um gráfico de uma função quadrática, nesse caso aqui é r de x, tá? Receita em função do aumento x. Que é voltado para baixo, esse ponto aqui, ó, que é o maior y possível, ou seja, nesse caso é a maior receita possível, ele é o vértice, a gente chama de vértice da parábola. Então, eu encontro a receita máxima no vértice dessa parábola aqui. E para isso aqui existe uma formulinha. Qual é a formulinha? Para encontrar o x do vértice, eu faço menos b sobre 2 vezes a. Que b, que a? Esses aqui, ó, esses aqui, da função. Nesse caso, vocês ganharam a função pronta. Em um momento mais à frente, vocês vão construir a função. Mas nesse momento vocês ganharam a função pronta, então é só calcular aqui. "Ah, então é só isso, trabalho, professora, para que tu deu um vídeo que tinha lá o gráfico, as raízes, tarará?". Por quê? Veja, por aqui, ó, eu só consigo saber que a concavidade é voltada para baixo e também sei onde corta o eixo dos y, que é aqui no C, né, que é 300. Mas eu não sei onde é que fica esse ponto e esse ponto. Então essa curva, ela podia ser essa que eu coloquei, ela podia ser assim, ela podia ser assim. Então não dá, né, eu tenho que ter as raízes para conseguir localizar o gráfico. Então aqui em cima, aqui está preto, tá, mas isso aqui é a cópia do trabalho. Intersecção com eixos das abscissas, então é onde é que corta x e é onde corta y, o eixo, né, do x, eixo do y. Onde corta x são as raízes, que é esses pontos aqui, ó, que eu estou fazendo bolinha aqui embaixo. Essas são as raízes, que é o que vai me localizar isso horizontalmente, assim, né. E onde corta y é no C, tá, isso aí a gente já viu várias vezes. A única coisa nova desse trabalho é isso aqui, ó, que eu consigo encontrar o x do vértice da parábola, que é o ponto nesse caso, máximo ou mínimo. Aqui eu não tenho mais nada da parábola para cima, né, mais do que o vértice eu não tenho nada. Então ele é o maior y possível dessa função. Para baixo eu tenho vários y, ó. Um y aqui, pega um pontinho aqui, um y aqui embaixo, tem um pontinho aqui, um y aqui assim, tem um pontinho aqui e vai, né, para baixo, que a parábola é infinita. Mas para cima, né, eu só tenho no máximo esse aqui. Então essa parábola aqui, ela tem ponto de máximo. Então esse x do vértice vai me dar esse valor aqui, ó, o x do vértice. O x para quando a receita é a maior possível. É isso que esse gráfico vai me dar. Como vocês vão precisar colocar o corte com y e o corte com x, então vão precisar calcular as raízes também, tá? O corte com y já está aqui, que é o C, mas vai ter que localizar as raízes. Que aí pede o cálculo. Daí é o seguinte, quem for fazer numa planilha, o cálculo das raízes, aí se tu fez ali em alguma célula a conta toda, né, enfim, aí já está na planilha, aí tudo bem. Agora se vocês fizerem à mão, tem que ter o cálculo de toda a raiz, né, que é pegar essa função aqui igualar a zero, dizer que a receita, né, que é o y da nossa função, que é o f de x, ele é zero, tá. E aí tu vai encontrar o x do vértice,
Tu encontra esse x fazendo isso aqui, essa função, essa formulinha. E como é que encontra a receita, né, que é a maior possível? Tu pega esse x do vértice aqui e coloca aqui e aqui e faz a conta. E aí tu vai encontrar qual é o y do vértice aqui, ó. Quem é esse y aqui que dá o vértice? Porque o vértice, né, o ponto de máxima, ele é dado por x do vértice, y do vértice. X do vértice, tu vai usar essa fórmula, e para o y do vértice, tu vai aplicar o x aqui na função, tá? Eu não vou fazer aqui, porque esse aqui é o trabalho de vocês, né? Mas eu vou fazer aqui uma outra função para a gente explorar mais um pouquinho essa coisa do x do vértice. Então aqui a gente tem essa função, vamos ver o que que a gente sabe dela até o momento. Então, vamos botar aqui a dessa função, b e c. O a, só um pouquinho, gente. Um minuto. Coisas, né, da aula remota. O a é o que está sempre grudado no x ao quadrado, não é o primeiro termo, não é o segundo ou terceiro, não, é o que está grudado no x ao quadrado. Como o x ao quadrado está aqui, aqui não tem nada na frente, então é 1. Então o a é menos 1. Isso já me dá uma informação. Se o a é menor que 0, a parábola é voltada para baixo. Ela é assim. E o que eu estou querendo é esse ponto aqui, ó, tá? Digamos que eu queira saber qual é o vértice, tá? Eu quero saber isso. Qual é o vértice? E para ter o vértice, eu tenho que ter x do vértice e y do vértice, ou seja, preciso das duas coordenadas. Quem é o b? O b é o que fica multiplicando o x. Não é o segundo termo, tá? Ele costuma estar como segundo termo, mas ele poderia ser o terceiro, poderia ser o primeiro, desde que seja aquele valor que está multiplicando o x, que não está ao quadrado, tá? Então, b é 2 e o c tem c, né? Não tem número sozinho aqui, é 0. Então, essas aqui são as informações. Bom, se o c é 0, a gente já pode dizer que corta y em 0. Corta o eixo do y quando o y é 0, tá? Então, a gente já tem alguma coisa. Mas vamos ver o que que eu poderia fazer com isso, ó. Eu venho aqui, x, eu sei que a parábola é voltada para baixo, eu sei que corta aqui, só que, poxa, gente, para eu cortar aqui, corta o eixo do y aqui no 0, eu posso ter isso aqui de parábola, eu posso ter isso aqui. Opa, aqui ficou ruim, né, que não cortou. Eu posso ter essa parábola aqui. Então, eu posso ter infinitas parábolas que vão cortar ali. Então, não dá para ser assim. O que que eu preciso para localizar? Eu preciso de uma raiz, pelo menos uma, ela pode ser uma raiz dupla, né, que quando a função quadrática só aparece um número como raiz, a gente diz que é uma raiz dupla ou duplicidade de raiz, enfim. Vamos ver o que acontece aqui. Eu não vou usar Bhaskara, tá? Eu evito sempre, porque tem um monte de sinalzinho, quando são só 2 termos, a gente sempre consegue evitar. Qual é o tipo de coisa que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho x e aqui eu também tenho. Eu só tenho esses 2 termos e nos 2 termos tem x. Então eu posso fazer uma fatoração, que é escrever isso aqui de uma outra forma, mas a mesma coisa, só que de uma outra forma, que forma uma forma fatorada, em forma de uma multiplicação de uma coisa por outra. Como é que eu faço isso? Eu ponho y igual x, que é o fator comum aqui e aqui, vezes, como ele aparece nos 2 termos, eu posso escrever cada um desses termos aqui multiplicando por x, alguma coisa multiplicando por x. Então, olha só, eu tenho um x aqui e eu quero chegar em menos 1x ao quadrado. Então, não tenho menos aqui, então eu tenho que botar um menos. X, para ficar, porque quando a gente soma os expoentes de potências de mesma base, né, aqui, se não tem nada aqui é 1, se não tem nada aqui é 1, então fica menos x elevado na 1 mais 1, 2. Lembra que multiplicando letrinhas iguais, a gente soma os expoentes. Isso que é a multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então, a gente está mantendo o x aqui e sabe que
1 mais 1 vai ser 2. Eu vou apagar esse 1 aqui, porque não precisa, a gente costuma nunca colocar, tá. Mas pra vocês têm que saber que é isso. Mas, então eu já consegui, ó, quando eu multiplico menos x por x, vai dar menos x², que era o que tinha aqui, então ok. Agora eu preciso encontrar esse termo aqui, porque eu posso escrever de uma forma fatorada, mas eu tenho que escrever a mesma coisa. Então x, eu tenho que encontrar 2x. Então, ó, o x já tá, mas eu preciso do mais 2, então eu ponho aqui mais 2. Olha, se vocês fossem fazer, ó, x vezes x, x². X vezes ou menos, né, que ele tem um menos, menos x². X vezes mais 2x, que é a mesma coisa que tem aqui, então tá tudo certo, eu não escrevi outra coisa, eu escrevi a mesma coisa. Como é que a gente faz para calcular raízes? Eu fiz isso para facilitar a minha vida no cálculo das raízes. As raízes, elas ocorrem quando y é igual a zero, ou seja, o corte em cima do eixo x só vai acontecer quando o y é zero. Se o y não for zero, o ponto vai ser em qualquer lugar, mas não vai ser em cima do eixo x. Então, no lugar do y, eu vou colocar zero. A função é y igual, gente, agora eu vou botar a forma fatorada, tá? X vezes menos x mais 2. No lugar do y, eu vou colocar zero, porque eu estou querendo calcular as raízes, e eu sei que as raízes ou zeros da função, que é a mesma coisa, ocorrem quando o y é igual a zero. Então, no lugar do y, eu vou botar zero. Igual a x vezes menos x mais 2. Agora ficou muito fácil, porque a gente tem sempre que lembrar, se eu multiplico uma coisa por zero, o que que acontece? Vai dar zero, né. E olha aqui, ó, é a nossa o nosso zero aqui vai nos ajudar nisso. Então olha só, qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero, não tem outro jeito, vai dar zero. E tá dizendo aqui que essa coisa vezes essa coisa dá zero. Se as eu multiplico isso por isso e tem que dar zero, uma opção que eu tenho é que esse x seja igual a zero. Então, isso aqui é uma solução da minha equação. Agora, e aqui também poderia ser zero aqui dentro desse parêntese. Beleza, então eu vou fazer isso. Menos x mais 2 igual a zero. Como que resolvo isso aqui? Menos x é igual, pego o 2, vai para o outro lado da igualdade com a operação trocada. Então, se aqui está somando, aqui vai diminuir, menos 2. Então, o x é igual a 2. E acabou, aqui estão as nossas duas raízes sem fazer Bhaskara, tá? Beleza, então eu tenho um x igual a zero que, ó, já está aqui, né, gente? Está aqui, que é o ponto que a gente já viu pelo c. Né, como c era zero, tinha um ponto de corte do eixo y no mesmo lugar que corta o eixo x. É esse aqui. Agora o x2, então eu vou vir aqui 1, 2, botar o 2 aqui. Pronto. E a nossa concavidade é voltada para baixo, porque o a é negativo, né, a gente já viu isso. Então essa parábola faz isso aqui, ela vem vem aqui até o meio, mais ou menos não, no meio exatamente das raízes e desce, só que no meu desenho fica mais ou menos, né. E o que que eu tenho? O vértice é aqui, ó. Esse aqui é o vértice, é o ponto mais alto da função. É o valor máximo do y, é o y do vértice. E esse x aqui desse ponto, para ter um ponto tem que ter um x, tem que ter um y, para a gente conseguir colocar no eixo coordenada. Então, x do vértice aqui. Como que eu calculo x do vértice? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Essa é a fórmula. Tem uma fórmula para o x do vértice também, mas eu não vou nem tocar nesse assunto, porque eu tenho pavor de fórmula, não gosto. Então eu vou evitar ao máximo. Vocês precisam entender que x do vértice é o x do ponto que é o mais alto, que tenha mais alto valor de y. Nesse caso, porque a curva é voltada para baixo, né. Se fosse voltada para cima, seria um valor de mínimo. Vamos olhar mais ou menos o que que ele tá, porque isso aqui a gente pode prever, é uma função fácil, dá para a gente prever o valor. Sempre, gente, sempre, o vértice está no meio das raízes, não importa se a concavidade é voltada para cima ou para baixo.
No meio das raízes, bem no meio, no centro, no númerozinho que tiver no centro das raízes, vai estar o x do vértice, e aí vai estar o correspondente y do vértice, tá? Então, aqui no meio das raízes, aqui é 0, né? Entre 0 e 2, o meio é 1, né? Então, se Deus quiser, quando a gente usar essa fórmula aqui, vai dar 1, né? Tem que dar 1. Vamos lá, só para a gente conferir. Mas sempre dá. Quando é um caso assim, que vocês estão vendo o meio, fica fácil de ver o meio, se vocês estão fazendo o gráfico, é melhor vocês pegarem o meio, não precisa usar a fórmula. Se eu não fiz o gráfico, se não fez o gráfico, então olha para a fórmula. Ah, não sei as raízes, só está perguntando o máximo e o mínimo, não está pedindo o gráfico, daí usa a fórmula. Tá? É que eu quero estudar a função toda aqui com vocês, por isso que eu estou fazendo tudo isso. Se tem um lugar em que você vai me pedir isso aqui, qual é o vértice? Dê as coordenadas do vértice. Aí vocês usam x do vértice, essa formulinha aqui, tá? Então, para esse caso, x do vértice é igual a menos o valor de b. b é 2. Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a é menos 1. Menos 1. Então, aqui vai ficar menos 2, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2, que é 1. Graças a Deus, né? Senão a professora tinha feito alguma coisa errada. Então, o x do vértice é 1. Já tenho o x do vértice. Se eu já tenho o x do vértice, que é 1, como é que eu encontro o y do vértice? Se essa aqui é a função, gente, se essa é a função, só tem um jeito. Deixa eu apagar essas coisas aradas aqui da volta, só um pouquinho, para ficar melhor. Ó, se essa aqui é a nossa função, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, para saber o y do vértice, eu vou pegar o x do vértice e vou botar na função. Então, a função é y, e eu quero saber do vértice, então já vou botar vzinho aqui. Y do vértice é igual a menos x ao quadrado. Ó, x ao quadrado. O x do vértice é 1, então menos 1 ao quadrado. Mais 2x, então mais 2 vezes o x do vértice, que é 1. 1. Então, o y do vértice vai ser igual, aqui vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar 1 com esse menos, veja, esse menos está de fora, tá, gente? De fora. O que isso significa? Não eleva ao quadrado. Porque esse menos é daqui, ó, não é do x. Quem está elevado ao quadrado é o x e não esse menos aqui, ele permanece, tá? Então, aqui, toma cuidado com isso lá na questão do trabalho de vocês. Então, aqui esse menos vai permanecer, então 1 ao quadrado vai ficar 1, com esse menos, menos 1. E aqui mais 2. Então, menos 1 mais 2 dá mais 1. Então, o nosso y do vértice é 1 também. 1. Então, aqui a gente vem e coloca 1. Esse aqui é o nosso ponto V. Quem é esse cara? Esse pontinho aqui, ó. V. X do vértice é 1, y do vértice é 1. E aqui está o estudo completo da nossa função. O máximo que a gente poderia fazer ainda é estudar crescimento e decrescimento, né? Então, aqui, ó, aqui, cada vez que a gente vai subindo na curva, ó, o y vai aumentando, né? O valor do y vai aumentando, 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 até que chega no vértice. Então, aqui, e o x, dessa forma, né, tá aumentando também, ó, porque nesse ponto aqui, o x está aqui. Um pouquinho mais para cá, o x aumentou e o y também subiu um pouco. Aqui no x do vértice eu tenho esse x, o y também aumentou até que foi, nesse caso, o máximo. Então, isso aqui é crescimento. Isso aqui é o intervalo, vou botar de outra cor ali, vamos botar um azul. Ó, esse azul aqui, ele é um intervalo de crescimento. A função vai crescendo até que chega no vértice. Então, aqui crescimento. Que intervalo é esse? Esse intervalo a gente sempre se refere a x, tá? Então, qual o valor de x que limita esse pedaço azul aqui de crescimento? Aqui, né, do vértice, né? Então, até o vértice, a função aqui, essa parte azul, ela está crescendo. Cresce x, cresce y. Então, esse valor de x aqui a gente já viu que é 1. Então, do x do vértice, que é 1, né? Então, x, quando o x é menor que 1, esse pedacinho aqui, quando os x são menores do que 1,
ela tá crescendo. E eu vou botar, vamos ver se eu consigo botar uma outra cor aqui. O verde não vai destacar muito, espera aí, vamos ver se o vermelhinho fica melhor. Esse pedaço vermelho aqui, ó, que aconteceu com ele? Tem que botar mais grosso, porque o vermelho é quase da cor do fundo. Então esse pedaço vermelho tá ruim, espera aí gente, ó, vivo é ruim, aqui. Nesse pedacinho vermelho, o que está acontecendo? À medida que x está aumentando, ó, x está aumentando, o y fica cada vez mais embaixo, ó, cada vez mais embaixo. Cada vez aí se eu pegar um ponto aqui, ó, o x aumentou, tá aqui, bem na direita, e o y cada vez mais embaixo. Então nesse intervalo aqui, eu tenho um intervalo de decrescimento. E que intervalo esse? É quando x, de novo o limite é o x do vértice, quando os valores de x são maiores do que 1, tá? Então esse aqui é o estudo completo da função. Quais são as coisas que vocês têm que fazer? Tem que, resumindo, né, vou botar um negocinho aqui. Eu tenho que calcular as raízes, para saber qual é a localização. Eu calculei as coordenadas do vértice, então o x do vértice e o y do vértice. Eu vi o corte com o eixo dos y's, tá. Aqui é corte com eixo y e as raízes são corte com eixo x. Corte em x, né, no eixo do x. E aí os intervalos de crescimento e decrescimento. Foi isso que a gente fez aqui para estudar a função. "Ah, professora, eu não sei fatorar, não sei fazer esse negócio, pode fazer por Bhaskara?" Pode, não tem problema. Usa a Bhaskara que vai resolver, vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Vou fazer uma aqui para vocês e vou deixar uma tarefinha para vocês, não vai dar tempo da gente fazer toda, porque eu já soube. Opa, espera aí. Ah, eu não fiz o outro slide, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou botar uma outra função aqui pra gente. Vocês devem estar vendo aí, né. Eu espero que sim, que não tenha dado problema. Vou botar uma outra função. Então eu vou colocar x igual a x² mais 5x mais 6. Eu não vou fazer me deu uma história aqui. Eu não vou fazer as raízes, eu vou dizer para você quais são as raízes, tá, e vocês façam elas por básico, só para dar tempo de fechar antes de 15 para 5, tá, para não estourar o nosso horário. Então aqui, nessa função aqui, as raízes, tá, tem jeito de fazer por fatoração, mas vai ficar demorado de eu explicar. As raízes são x', pode ser x1, tá, como vocês quiserem chamar, é igual a -2 e x duas linhas é igual a -3, tá. Pode fazer por Bhaskara para encontrar isso, então essa vai ser a tarefa de vocês, encontrar as raízes, tá. Que são essas, -2 e -3. A concavidade, ou seja, a parábola é voltada para cima ou para baixo, a gente vai ver pelo A. O A, que é o que está multiplicando aqui o x², ele é maior do que 0, né, é igual a 1, 1 é maior que 0, então essa concavidade é voltada para cima. Então a gente já está sabendo bastante coisa da função. Corta ou intercepta eixo vertical, né, o eixo das ordenadas, y, enfim, onde? Em C. E C aqui pra gente é o número sozinho, ó, sempre o C é número sozinho, então ele é em 6. Se eu tiver essas informações, eu posso desenhar o gráfico, tá, com um esboço bom do gráfico. É claro que fazendo à mão nunca vai ficar direitinho na escala e régua, sei o que mais o que, mas a gente já tem condições. Então eu vou fazer isso aqui, pra gente poder comentar esse gráfico.
Bom, eu tenho ali raízes -2 e -3. Então, digamos aqui, 1, 2, 3. Então, aqui -3, eu tenho uma raiz aqui, e tenho uma ai, vou botar maior, gente, senão vai ficar ruim. Vamos botar um -2. Espera aí, vamos de novo. Botar maiorzinho, porque senão vai ficar muito apertado o nosso gráfico. Ó, não volta, ó. De vez em quando tá, voltou. É -1. Eu vou botar sem botar um -1, tá? -3 aqui, -2, tinha que ser mais para lá o eixo, mas tá, vocês estão me entendendo, tá? É só para não ficar muito apertado aqui. As nossas raízes então é -2 e -3, tá? Eu sei que é voltado para cima, então usei essa informação, agora eu vou usar essa, voltado para cima. Então, ele vem no meio das raízes mais ou menos, que eu não sei qual é esse valor ainda, ele para e começa, nesse caso aqui, a subir. Ele corta aqui, esse valor eu também sei, ó, é 6. Então aqui corta em 6. Tá feito o gráfico, gente, tá? Tá feito. Então essas são as informações que vocês precisam para conseguir localizar direitinho esse gráfico. O que mais costuma ser necessário? Bom, nesse caso, o vértice tá aqui, ó. O vértice é sempre no meio das raízes, né? Entre -3 e -2, o que que tá? Né, é o -2,5, né? Vamos conferir, se Deus quiser, lá em Porto Alegre, o x do vértice é igual a -b sobre 2 vezes a. Estou dizendo para vocês que entre -2 e -3 tem o -2,5, então é isso que deveria dar aqui, vamos ver? Então, menos o valor de b, aqui ó, b é 5, positivo, sobre 2 vezes a, 2 vezes o a tá aqui ó, é o que multiplica x², 1. Então 2 vezes 1, então é -5 dividido por 2, né, 2 vezes 1 é 2, então -2,5, ufa, graças a Deus, porque a professora podia errar. Então tá aí, esse númerozinho aqui, o x do vértice vou botar em cima dele senão fica ruim, é -2,5, tá, esse número aqui ó, tá, -2,5. Como é que eu vou saber o y do vértice, que é quem? Esse número aqui, né, esse ponto, para ele existir, ele tem que ter um x, então ó, o vértice, vou botar aqui do lado. Ó, o vértice, ele é um ponto que tem que ter um x do vértice e um y do vértice. O x do vértice não, aqui não é isso que eu quero, mais para baixo. O x do vértice a gente já encontrou, -2,5. Como que a gente encontra o y do vértice? Pega esse x do vértice aqui e coloca na função. A função ela é y é igual, vou botar a função aqui de novo, x² mais 5x mais 6. No lugar do x, eu vou botar o x do vértice, que é 2,5. Se a gente estivesse fazendo, usando f de x, né, em vez de y, a gente ia fazer assim, ó, f de x igual a x² mais 5x mais 6. E aí o que que a gente estaria fazendo para encontrar o y do vértice? A gente estaria fazendo f de 2,5 negativo, né, negativo. O que que é o f de 2,5? É pegar e colocar no lugar do x 2,5 negativo. Então, menos 2,5 ao quadrado, vejam que agora, nessa função aqui, o 2,5 negativo é o x, e o x elevado ao quadrado. Então, menos vai elevar ao quadrado, o menos não está por fora, o menos é do x, então ele vai ser elevado ao quadrado. Mais 5 vezes 2,5, 2 não posso esquecer do negativo. Deixa eu apertar aqui, senão não vai ter linha. Mais 5 vezes menos 2,5 mais 6. Então aqui vai ficar, isso aqui positivo vai ficar elevado ao quadrado, 6,25. Aqui vai ficar menos, 4 vezes daria 10, aqui dá 12,5 mais 6. Então, o f de 2,5, ou seja, o y do vértice menos 2,5 vai ser, aqui é 6,25, daqui vai ficar 6,25 negativo, né?
então é 0,25. 0,25 positivo. Não, negativo. É aqui, ó, que eu tô fazendo 6,25. 12,5 menos 6,25 vai dar menos 0,25. 6, né? 6, já tô botando a resposta. Menos 6,25. Aí esse mais 6 aqui, então o f de menos 2,5 vai ser, que é o y do vértice, né? Isso aqui, ó, é o y do vértice. Então o y do vértice vai ser menos 0,25. Então esse ponto aqui, ó, é menos 0,25. Então o meu x do vértice aqui, ele vai ser menos 2,5 menos 0,25. Tá aqui o vértice, tá? Então aí a gente completou, fez tudo que precisava fazer nessa parábola. Só para chamar atenção para alguns nomes, tá? Valor, já está na hora, já passou um pouquinho, só um pouquinho. Valor da função é a mesma coisa do que dizer f de x, que é a mesma coisa que dizer y, que se a nossa função, por exemplo, no trabalho é r de x, h de x, g de x, não importa, é o valor da função, o valor da função receita em função do aumento, tá? Então, falou em valor da função ser máximo, por exemplo, é o y do vértice, é o y máximo ou mínimo. Só para chamar atenção, nesse ponto aqui é um ponto de mínimo, não é um ponto de máximo, porque é o menor valor que a função assume, menos 0,25. Quando a concavidade é voltada para cima, o ponto é sempre de mínimo, tá? E essa nomenclatura aqui vocês têm que também decorar e se acostumar, porque cada vez o professor usa uma coisa diferente, os livros também, então é uma coisa que precisa se acostumar. Tá bom, gente? Então acho que esses dois problemas aí ajudam vocês. Eu vou terminar agora de gravar, vai ser só o tempo do Google aí processar o vídeo, eu vou subir para o YouTube essa gravação sem edição nenhuma. E aí já vou disponibilizar para vocês. A essa altura do campeonato, a do primeiro ano do turma 102 já está disponível, que eu só mudei as funções para vocês terem funções diferentes. Vocês podem olhar a aula deles e a minha, e aí vocês vão ter 4 funções. Não sei se deles eu fiz 2 funções ou uma só. Mas sei lá, 3 ou 4 funções diferentes para vocês estudarem, tá? Beleza, então, gente, eu vou parar de compartilhar a tela, vou terminar a gravação. Vamos ver aqui. Ó, vou parar agora o compartilhamento e vou interromper a gravação. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá nos comentários. E aí, quando vocês colocarem nos comentários, procurem avisar no WhatsApp. Aí, se estiver funcionando nesse final de semana, né, amanhã, se eu conseguir dar um jeito, a gente pode se falar por ali. Se não, lá no Google Classroom, como eu estou com acesso à internet, eu estou. Então, vocês podem colocar por lá, tá bom? Abração, gente. Até mais.